Olá! Neste vídeo vamos dar algumas explicações sobre as funcionalidades relacionadas a diários de classe do sistema Scapus. Como vocês sabem, o sistema Scapus é um sistema de controle acadêmico institucional desenvolvido na UFCG e para a UFCG, que inicialmente foi feito apenas para cursos da pós-graduação, mas que também está atendendo outros níveis de ensino, como o ensino médio, subsequente, que é o nível técnico. Bom, o diário de classe, tudo relacionado a diários de classe no sistema Scapus, tem a ver com 3 principais atores, que é o sistema, os docentes responsáveis e o coordenador de programa ou de curso. Todos eles executam atividades, Quem realmente realiza os registros, apenas os docentes responsáveis, mas o sistema é aquele que cria os diários dentro do prazo de início de diário de classe e fim de diário de classe, que está definido lá no calendário acadêmico do programa. Então, ele cria os diários com esses diários abertos, Então, é basicamente o abrir diários. Ele também marca diários como irregular, aquele que ao final, após o final, a data final do prazo do diário de classe, daquele período, daquele calendário, não foi fechado pelo docente, então ele fica marcado como irregular. Então, basicamente, o docente é o que faz os registros e fecha o diário na vigência, É possível que ele vá fechar fora da vigência, mas vai depender dele ter sido reaberto pelo coordenador de programa. Então, o coordenador de programa tanto pode reabrir diários que foram marcados como irregular, que uma vez que ele está irregular, o professor não pode realizar nenhum registro, ele precisa estar com a situação aberta. E também pode reabrir fora do prazo, desde que, mesmo que não seja irregular, caso tenha necessidade de haver alguma alteração nos registros de aula de avaliação daquele diário. Então, vamos ver como são essas funcionalidades dentro do próprio sistema. Então, a gente tem aqui um usuário, aqui é um docente do programa, e aqui no link diário, ele vai poder verificar, vai poder listar os diários que ele é responsável, que pode ser apenas ele, mas pode ser esse professor com mais algum outro, Pode ter mais de um docente responsável para o diário. Então, veja bem, aqui o diário de classe está relacionado a um período, tem um setor ofertante, que basicamente hoje é a programa acadêmico, Já é possível pelo sistema, fazer oferta por unidade acadêmica, mas na pós-graduação e nos outros níveis está usando a oferta pelo próprio programa, tá? Então, tem esse setor ofertante. Então, você vê aqui que tem que o programa não é o programa que oferta, foi uma unidade acadêmica. E associado a esse diário é um componente curricular, que pode ser desde uma disciplina a um trabalho de qualificação, elaboração de qualificação, ou elaboração de um trabalho final, como dissertação, tese ou outro trabalho final. É possível ter um subtítulo, principalmente nesse de qualificação, trabalho de dissertação, e até nesse tipo de estágio de docência é possível ter um subtítulo, ou aqueles outros de tópicos especiais, precisa ter um subtítulo para definir melhor, essa turma, a que se refere esse componente, Aqui tem os docentes, aqui os horários, o crédito, carga horária e a situação do diário, que pode estar aberto, fechado, que também pode ser irregular. Então, vamos ver que em alguns códigos de turma aqui está associado um nome de um discente. Então, basicamente, esses componentes que são de responsabilidade de orientador, como qualificação, trabalho de dissertação. Nesse exemplo aqui existe uma disciplina que é
é fictício, né? Mas é uma disciplina em que é de responsabilidade do orientador. Então, é um trabalho de pesquisa, né? Bom, o que acontece? Que o discente, ele não se matricula diretamente numa turma, ele se matricula num componente. E aí, o sistema lá, quando cria o diário, ele cria uma turma única para apenas o orientando, com o orientador sendo o professor responsável. E o código da turma aqui fica o nome, ou uma parte do nome do discente. Então, vamos ver aqui uma turma, um diário de uma turma que não é de responsabilidade do orientador, é uma turma cujo código é um código normal definido pelo programa, né, nas resoluções. E aí, clicando duas vezes ou clicando na linha do diário e no ícone de informações, nós temos aqui a cara, né, do diário de classe no sistema Scapus. Então, a gente tem aqui a situação dele, inicialmente, né, que está aberto. Aqui praticamente todos aqueles dados que tinha lá na listagem, mais a data de início das aulas e a data final de aula, que é importante, porque você não pode ter um registro de aula aqui que não seja dentro desse prazo, né, de início e fim de aula, né, dentro do calendário acadêmico. E aqui você também tem um horário e basicamente é isso. Aqui dentro você vai ter uma tabelinha para as avaliações e a tabelinha para as aulas. As aulas, você veja aqui que elas têm já estão pré-preenchidas. Essa aqui até o assunto foi preenchido em alguns. Já o docente já preencheu os assuntos, então ela vem basicamente sem nenhum assunto. Vem aqui com a aula, a numeração da aula, a data, a quantidade de horas e o professor que vai precisar registrar o assunto ou o conteúdo daquela aula. Tá? Então, elas são criadas pelo sistema, dependendo se for um componente aqui que era de responsabilidade do orientador. Ele vai criar, se ele foi criado se foi dentro da matrícula normal, o discente, então o sistema vai criar também aulas aqui que seriam todas as sextas-feiras, nas disciplinas que são de disciplinas ou componentes, né, que são de responsabilidade do orientador. Caso a matrícula tenha sido feita já no período de ajuste, não está sendo preenchida essas aulas aqui, então o professor precisaria preencher e adicionar. Então, nas aulas, que é basicamente isso aqui do nosso fluxo, né? Já mostramos o diário. O registro de aulas, ele é feito nessa telinha, né, de visualização do diário, que eu posso aqui, como eu sou docente, né, eu estou aqui com um usuário que é docente responsável por essa disciplina, então e o diário está aberto, então é possível adicionar, editar ou remover aulas e também visualizar. Caso ele tivesse fechado ou irregular, ou fosse um usuário que não é um docente responsável, né, que são os coordenadores de programa, coordenador de curso, ele só pode apenas visualizar as aulas, tá? Então, isso para dar segurança, que só quem realmente executa os registros de aula e de avaliação são os docentes responsáveis. Tá? Então, assim, como eu adiciono aqui, vamos dizer aqui que o sistema me trouxe essas aulas aqui, mas o professor decidiu colocar uma aula a mais. Então, eu tenho 20 aulas aqui, eu vou adicionar uma aula a mais. Então, clico no botãozinho adicionar, vou aqui ter a aula 21, numa data que tem que estar aqui dentro, né? Eu não posso botar 11/11 de 2020, nem posso botar 31/7 de 2021. Né? Se eu botar, o sistema vai reclamar. E aí você veja que o sistema não reclamou ainda, mas vai reclamar ao salvar.
a data da aula deve ser menor que a data atual e estar dentro do calendário do período letivo. Então, vamos corrigir esse erro, vou botar aqui exatamente no dia 30. E aí você vê que eu preciso colocar aqui o assunto, né? Ele não vai deixar passar. E aqui temos 3 discentes, né, que são fictícios mesmo, e ele já vem com a presença definida como ok, né? Caso haja alguma falta, ou falta justificada, ou falta, o próprio professor modifica aqui ao criar ou depois na hora de editar. Então, eu tenho aqui a aula 21, posso editar ela. Ah, tá. Esse aluno aqui faltou. Então, vamos lá. E fica com a falta agora lá. Se eu apenas visualizar, ele está aqui com a falta, ok? Então, dentro da opção de visualizar, ele não permite nenhuma modificação, né? Eu tento clicar aqui, ele não faz nada, tá? Porque é apenas visualizar. Eu tenho aqui a opção sair apenas. Então, veja, eu também tenho a possibilidade de remover uma aula. Essa aula que eu planejei, mas não aconteceu. Vou remover. Ele vai dizer que as frequências, né, registradas nessa aula vão ser perdidas também. Então, removi o sim. Aula removida com sucesso. Eu não esperei o tempo suficiente para dar a resposta aqui. Então, aqui depois da 20 não tem mais a 21. Ok? Então, o que a gente tinha que falar sobre aulas, né, é basicamente isso. Então, vamos lá agora. Também falamos do registro de frequência, vamos para o registro de avaliação. As avaliações estão aqui nessa tabelinha, às vezes a gente chama de grid também, nessa tabelinha, e aqui ela vem vazia, né? O sistema criou esse diário para mim, mas ele não coloca nenhuma avaliação, com exceção do ensino médio, que ele já coloca uma lista de avaliações lá, né, de acordo com determinados tipos que tem para o ensino médio. Mas aqui a gente vai só ver, né, a forma simplificada como é na pós-graduação. Então, eu tenho aqui uma avaliação, vou adicionar, tem uma avaliação aqui, coloco um número 1, essa questão de nota já vem pré-definida aqui, eu posso até tentar colocar conceito, mas ele vai reclamar, porque o componente é nota, o componente está definido que o resultado é colocado por meio de nota. O peso, vamos dizer, eu vou colocar aqui peso 1, se eu tiver três avaliações, todas com peso 1, o mesmo peso, então é a mesma coisa que dizer que é uma média simples sem ponderar. Mas se os pesos diferenciarem, então a média calculada no final vai ser uma média ponderada por esses pesos que são diferenciados, né, um do outro. A data que eu tenho que colocar aqui é uma data de uma aula. Vou colocar aqui 30/7, inclusive eu tenho uma aula aqui que eu removi aquela aula. Vou botar 16/1/2020. E a descrição, ele já está reclamando. Não, porque de fato a data tem que estar maior ou igual a uma aula. Então, 16/1/2021, botei 2020. Aqui. A descrição, vou colocar aqui, o professor coloca aqui o que for, é mais significativo, e na própria adição da avaliação eu já posso colocar aqui a nota também. Então, eu venho com uma nota aqui desse aluno, uma nota, eu preciso clicar aqui na linha e na coluna de nota, na linha do discente, na coluna de nota, clicando nessa célula, ele já me dá aqui a possibilidade. Então, eu venho aqui, abaixo de nota, na linha do segundo, já cliquei aqui embaixo, então você veja que ele, se eu der um tab, ele já passa. Então, há também uma possibilidade de eu retirar aqui uma nota e eu dizer que esse discente
não compareceu para fazer essa prova, tá? Vamos dizer que ele vai fazer numa reposição. Então, ele aqui está sem nota. Então, o registro define que, apesar de que para a média ele vai definir como zero, mas aqui está registrado como ele não compareceu para fazer a prova, né? Ou a avaliação. No caso, é uma prova. E aqui eu salvei. Já temos aqui uma avaliação. Posso também editar aquele aluno que estava sem nota. Eu venho aqui, retiro, clico em cima do sim e clico aqui no check box. Então, eu retiro a checagem e venho aqui e coloco a nota dele. Então, já está aqui como a nota dele, né? Antes estava 0, agora passa a ser 8. Então, basicamente é isso o que se faz em relação a notas, avaliações com o tipo de resultado, uma nota, né? Então, vou aqui voltando ao diário. Voltando para a lista dos diários, eu vou pegar aqui uma disciplina que não é nota, que é uma disciplina que trabalha com conceito, né? Então, aqui eu tenho um estágio docência e que já tenho aqui as aulas, né? Que já foram colocadas, então já venho aqui com o tipo conceito. Eu venho colocando aqui tipo, aula, avaliação 1, eu vou dar o peso 1 normal, não posso ficar sem peso aqui, tá? Porque ele vai me reclamar. Então, coloco o peso 1, normal, vou colocar aqui uma data 29/6/2021. Na descrição, avaliação com base no acompanhamento semanal. Então, porque eu não tenho aqui um esquema de aulas com aqueles horários, aqui é um esquema de acompanhamento, por ser um estágio de docência, o orientador, né, que aqui eu vejo o código de turma é o nome do discente, né, nome pessoa 515, é esse mesmo aqui, nome pessoa 5, a parte do nome do discente. Então, esse aqui é um orientando desse docente. E aí, a avaliação é por meio de conceito, apesar de que aqui na coluna tem o nome e nota, mas aqui eu só posso colocar um conceito, tá? Então, como esse componente é um componente de estágio docência, que é do tipo disciplina didático-pedagógica, e foi colocado como tipo conceito, né, a forma de avaliação dela, a forma de resultado de avaliação, eu posso colocar o conceito aprovado, reprovado e também posso colocar em andamento. Apesar de que o em andamento é mais utilizado em componentes que leva mais de um período para se concluir o trabalho, né? Eu vou falar isso mais adiante. Então, aqui eu posso colocar tanto aprovado como reprovado, tá? Aqui no meu caso está aprovado. Lembrando que eu precisei colocar aqui, clicar no mouse embaixo da coluna nota, na linha do discente. Salvo, tá aqui, né? Eu posso, inclusive agora já tenho uma única avaliação. Se eu colocar aqui uma segunda avaliação, vou tentar adicionar uma, ele vai dizer que ó, o número de avaliação para o tipo de avaliação conceito foi excedido. Então, ele só permite apenas, ok, uma avaliação quando o componente é do tipo conceito, né? O resultado é definido como conceito, ok? Então, aqui eu já, inclusive, posso fechar esse diário, que é uma das outras funcionalidades. Eu posso fechar, mas eu vou deixar aqui para depois, para a gente falar tudo juntinho, tá? Em relação a essa parte de conceito, é importante a gente destacar esse conceito chamado em andamento. O conceito em andamento,
refere-se muito a componentes do tipo trabalho final, elaboração do trabalho final de qualificação, de estágio de docência, que seria o tipo disciplina didático-pedagógica. E só pode ser colocado em andamento componentes que são do resultado conceito, tá? Se for resultado nota, não pode colocar em andamento, tem que fechar no período. Por que, que esse conceito em andamento acontece? Para que quem iniciou no período 2020.1 a elaboração do seu trabalho final, uma dissertação, por exemplo, e vai ainda para 2020.2, o próximo período, então, nesse período, agora 2020.1, ele não vai terminar como aprovado ou como reprovado. Ele vai colocar o conceito lá em andamento, porque o trabalho ainda está em andamento. No próximo período, ele consegue se matricular, porque o conceito que ficou e o resultado que ficou foi em andamento. Então, fica bem distribuído, né, as matrículas, né, e as definições de que ainda naquele período o trabalho ainda ficou em andamento. Então, isso tanto para a qualificação, estágio docente, outros do tipo um estágio para outros níveis, né, um estágio supervisionado, por exemplo, poderia ser utilizado esse conceito em andamento caso ele passe, né, a finalização, né, das atividades desse componente, né, precise terminar ainda no período seguinte. Né? Então, vamos ver como que a gente trabalharia aqui num trabalho de dissertação. Existem duas formas também de finalizar aqui. Eu tenho aqui esse estágio de docência que eu mostrei, né, a avaliação que já foi colocada lá, que foi que a nota, o resultado ficou como aprovado, tá? E nós temos também aqui um trabalho final, que eu estou aqui com esse trabalho final de tese. Né? O nome do componente é esse, mas o tipo dele é uma de elaboração do trabalho final, né? Desse componente. Para esse programa é trabalho de tese. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui nesse de dissertação como está. Eu já tenho uma aula, isso é melhor de ver. Então, eu tenho aqui um estágio docência, que é estágio docência, trabalho de dissertação que ficou com nota, esse aqui está errado. Vamos pegar aqui esse trabalho de dissertação aqui, que o tipo deve ser conceito. Então, vou adicionar aqui uma aula. Tenho aqui um detalhezinho para passar para vocês. Vou botar aqui 30/7, a aula. As aulas vou botar 4, acompanhamento. Salvei. Vou adicionar aqui uma avaliação. O tipo de resultado é conceito, peso 1. A data a mesma daquela aula, 30/7/2021. Bom, o que acontece aqui? Eu posso ter uma avaliação como exame do trabalho final, mas eu posso ter aqui, eu vou botar não isso, mas como acompanhamento também. Então, veja. Se eu colocar aprovado aqui para um componente do tipo que é de elaboração do trabalho final e tentar fechar o diário, ele vai dizer que o diário de elaboração de qualificação ou elaboração de dissertação deve ser fechado pelo evento específico. Então, assim, eu não poderia colocar aqui diretamente, eu como docente responsável, que no caso é o orientador, né, para esse tipo de componente aqui, na grade curricular está definido assim, eu não posso colocar aqui nessa avaliação o resultado
como aprovado. Só quem pode colocar é o exame de trabalho final. Mas eu posso colocar como reprovado, né? Vou até fazer um exemplo aqui. O discente não compareceu, não fez nada, então na avaliação do orientador, esse discente já foi reprovado na elaboração do trabalho final. Então aqui ele vai permitir. Então ele ficou como reprovado. Esse discente aqui ficou como reprovado. Só que, isso aqui foi um exemplo, eu estou dentro da vigência ainda do prazo para diário de classe, o professor pode vir aqui reabrir. Nesse caso aqui, eu vou colocar ele como em andamento. Ele vai fazer matrícula, houve explicação para isso. Ok? E aqui eu fecho. O diário está agora com situação fechada e a gente vai depois olhar nesse discente aqui, discente 5.1, que é um discente que é orientado por esse professor aqui, por esse docente. Então eu vejo aqui. Na matrícula dele de trabalho de tese, ele está em andamento. A situação está como foi cursada, essa matrícula, ele cursou de fato, ele trabalhou, mas o resultado é em andamento, então ele vai poder se matricular no próximo período. Já agora vamos ver essa outra de estágio docência, né? Então, como esse estágio docência aqui não é uma disciplina de elaboração de qualificação, nem de elaboração de trabalho final, não, disciplina, um componente, né? De elaboração de trabalho final ou de elaboração de qualificação, o que acontece? Eu vou poder colocar ele como aprovado e vou fechar esse diário, e esse diário vai poder ser, ele vai permitir fechar porque não é desse tipo, dos tipos de qualificação nem de trabalho final. Porque para esses dois tipos, qualificação e trabalho final, o discente vai só poder ser aprovado por meio de um evento de exame de trabalho final, um evento de exame de qualificação. Então, vamos tentar fechar agora o estágio docência, que não é. Então, ele fechou o diário. Esse discente é o mesmo, aquele que a gente estava lá. Então, eu tenho aqui um estágio docência, que agora ele foi aprovado e já foi cursado. E já entra no histórico do discente. Aqui eu não consigo ver o histórico do discente porque eu sou apenas orientador. Eu só consigo ver a matrícula. Pronto, são essas aqui basicamente as funcionalidades para o diário. Há uma possibilidade, alguns problemas na hora de fechar o diário, e que o próprio sistema vai dar algumas informações que, caso não haja avaliações suficientes, deixa eu tentar aqui. Nessa daqui eu vou tentar colocar uma segunda avaliação, mesmo peso, data de 2020, descrição, prova. Você vê que eu criei a avaliação, mas eu não coloquei nenhuma nota. Apesar de que ele mostra média aqui, vamos tentar fechar esse diário sem nota atribuída. Então, ele vai dizer que existem avaliações com discente sem nota cadastrada. Então, no mínimo, eu teria que ter colocado aqui, nesse opção sem nota, que nenhum deles fez nota, que ficaria 0 para o cálculo da média. Outro problema que pode acontecer é de eu não ter colocado a quantidade de aulas aqui, de repente eu removo aqui algumas aulas, e a quantidade de aulas aqui, veja que
São 150 horas aulas aqui para esse. Deixa eu tentar, vou remover essa. Aula removida. Vou remover esta daqui também. Vamos tentar ver se a quantidade de horas aulas vai permitir que o diário seja fechado. Porque dependendo do somatório das horas aulas, ele precisa ser maior ou igual que essa carga horária que vem aqui na descrição da turma. Vamos tentar salvar agora. Na verdade, tentar fechar o diário. Vou colocar as notas aqui, para eu não reclamar das notas. Então, não vai ser por conta da... Então, o somatório da carga horária das aulas do diário de classe deve ser maior ou igual à carga horária do componente curricular. Então, ele aqui ele não permite, que o professor precisaria adicionar novas aulas com a carga horária que alcance essa quantidade. Isso aqui são valores fictícios, tá? Então, da mesma forma que aqui, com a nota, com uma avaliação sem nota, se uma avaliação for de conceito e não tiver conceito, ele também não vai permitir fechar. Nem vai permitir caso, aquele caso que a gente mostrou aí, que era um componente do tipo trabalho de tese e tinha sido colocado aqui o conceito aprovado. Então, ele não vai permitir porque esse conceito, para esse tipo de componente, só pode vir, um conceito aprovado, só pode vir, né, por meio do evento. Então, o evento é quem coloca o conceito no diário, ok? Então, gente, fora essas funcionalidades do diário, a gente vai ter também aqui o reabrir, que eu já expliquei, e a marca de diário não fechado na vigência vai permanecer dentro dos diários caso o docente não tenha fechado o diário na vigência, ou seja, naquele prazo, né, de data início e data fim, que está lá no calendário acadêmico, né, associado a essa turma, né, ou no período, né, associado a essa turma. É possível que o coordenador do programa, quando vai reabrir o diário, que uma vez que passou o período, né, aquele prazo, o professor agora responsável, o docente responsável, não pode mais reabrir, porque está fora da vigência. Só quem vai poder reabrir aqui é o coordenador de programa. Então, se for um diário que teve essa marca de irregular, é possível que haja uma explicação e o coordenador de programa lá remova essa marca de diário irregular. E aí ele reabre e o docente pode ir lá, né, executar os registros necessários, né, de avaliação e de aula, e mesmo fora da vigência ele pode fechar, porque o diário está aberto para ele, né, foi reaberto para ele poder né, operar alguns registros que estavam faltando. Bom, basicamente é isso do que temos em relação ao diário de classe no sistema SCAPAS. Muito obrigada, até a próxima.